Olá, como vai você? Muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse podcast do Conexões Empresariais. Você já conhece o Conexões Empresariais no seu formato no YouTube, diferentes webinars, palestras. Estamos aqui iniciando essa iniciativa aí, né, de fazer o Conexões Empresariais se transformar em um podcast. A gente tem o interesse, né, como sempre tivemos, de fazer essa ponte entre a FECAP, a universidade e o mundo empresarial, trazendo conteúdos relevantes, modernos, práticos, que você possa aplicar em sua empresa, ou se você é um estudante, que você possa adensar conhecimento acerca do mundo dos negócios. Neste conjunto de entrevistas, bate-papos, né, a gente vai ter aqui um conjunto de professores, professoras da nossa casa que vão trazer aí o seu conhecimento, a sua expertise, não é isso? E temos aqui a honra, né, de ter aqui esse primeiro episódio com meu amigo Felipe Crespo, né, que brindará a gente aqui com um conteúdo muito relevante sobre comunicação, marketing. Marketing é uma das temáticas que mais se alterou, que mais se transformou no mundo atualmente, né? Isso, grande parte das tecnologias que a gente viu aparecer, né? Isso, de alguma maneira mudou a nossa maneira de nos comunicar na sociedade e particularmente a maneira com que as empresas se comunicam com clientes, demais stakeholders, né? Isso. E o Felipe, para mim, é uma das pessoas que mais compreende no assunto, coordena o nosso curso de propaganda e publicidade aqui na casa e, mais do que isso, é um aplicador, né? É uma pessoa que está no mundo executivo fazendo bastante pelas empresas nesse sentido. Então, Felipe, queria que você se apresentasse para esse nosso papo aqui sobre marketing nesse mundo de hoje que a gente está vivendo. Que legal. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Barbeiro, obrigado por estar aqui. Eu que já acompanho o Conexões Empresariais, sempre através de vídeo pelo YouTube e agora nesse novo formato. Então, obrigado a você que nos ouve, que nos assiste também. É um prazer enorme estar aqui e falando sobre aquilo que é o meu dia a dia, aquilo que de verdade me dá vontade, me dá orgulho de falar, que é publicidade e propaganda, que é aquilo que eu faço há 25 anos, né? Você pediu para me apresentar. Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu me formei na Universidade Católica de Santos, né, há bastante tempo atrás, e de lá para cá venho construindo uma carreira em agências de publicidade, ou seja, empresas prestadoras de serviço, né, de publicidade para marcas de produtos ou de serviço. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas das maiores agências de publicidade do país, como a Ogilvy, né, como a África, a W. McCann, a Young Hubcan, JWT, a Lowe, enfim, trabalhando para marcas expressivas, multinacionais, como por exemplo a Peugeot, a gente está falando também de Gomes da Costa, a gente está falando de Unilever, a gente está falando de Procter & Gamble, né? E depois de uma longa atuação em agências de publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos no marketing do McDonald's, que foi, de verdade, uma aventura interessante, onde eu tive a oportunidade de aprender uma série de outras coisas que de repente esse mundo de agências não me proporcionou, né? E em 2017 eu montei a minha própria empresa, que é o Criativos BR, né? Que é uma agência de publicidade hoje presente. A gente já tem 8 anos de existência, a gente está localizado em Higienópolis e a gente atende hoje clientes dos mais variados segmentos. Entre eles a gente tem Granvision, que é uma ótica, uma multinacional pertencente ao Grupo Fotótica. Nós temos também Quinto Andar e hoje a gente faz bastante coisa de publicidade Quinto Andar. Entre outras, Hospital Albert Einstein, entre outros grandes anunciantes. Além disso, eu tenho a minha vida acadêmica, né? Como você bem falou, eu leciono há 18 anos na graduação, no ensino superior, coordeno o curso de Publicidade e Propaganda da FECAP, que hoje é um dos cursos de publicidade que mais crescem no país, né? De repente um dos mais bem avaliados nas avaliações internas e principalmente externas, né? Além de lecionar em outras instituições também, em cursos de pós-graduação. Acho que esse sou eu, Barbeiro. Acho que, de repente, eu tentei resumir aqui um pouquinho da minha trajetória profissional. Nessa altura vocês já entenderam porque eu convidei o Felipe para estar conosco aqui, né? Essa é uma história muito rica. Então eu queria começar de maneira sintética. O que é a boa publicidade para você, Felipe? A boa publicidade, Barbeiro, olha só, muita gente entende, de repente, a boa publicidade como aquela mais criativa, né? A gente vem de um país muito criativo, a gente é considerado um país que entrega publicidade divertida, engraçada, criativa, e isso não começou agora, isso desde os anos 80, nos anos 90, quando a gente teve, de repente, o boom publicitário no país. A nossa publicidade, ou a publicidade brasileira, ela se caracterizou por ser uma publicidade criativa. Mas eu, de verdade, respondendo a sua pergunta, eu não acho que a boa publicidade ela é necessariamente criativa. Eu acho que ela pode ser, melhor se for. Mas a boa publicidade é a publicidade que resolve problemas de marca,
né? Vamos imaginar que as marcas anunciam porque elas têm objetivos muito claros, né? As marcas anunciam porque elas acreditam que a partir de um bom anúncio elas conseguem se conectar aos seus públicos e a partir disso gerar neles a intenção, o desejo de compra de um produto ou de um serviço qualquer. Com base nisso, na minha maneira de ver, na minha concepção, a boa publicidade é aquela que é agregadora no que diz respeito a resultado de negócio, aquela que contribui para vender. Também acho que a gente não pode imaginar que a publicidade só ela é responsável pela venda de um produto ou de um serviço qualquer. A publicidade é parte desse processo, né? Não adianta nada uma publicidade que seja contributiva para vender, se de repente o cidadão, quando vai ao ponto de venda, não encontra o produto, né? Ou se de repente ele até encontra o produto e o produto está acima do preço, né? Ou se de repente ele encontra o produto, está acima do preço, ainda assim ele compra e quando ele chega em casa, aquele produto não satisfaz as necessidades dele. Então, a publicidade ela é parte de um processo, né? Que são as outras ferramentas de marketing que vão atuar, mas que penso eu que a boa publicidade é aquela que contribui para vender um produto. Acho que a publicidade muitas vezes que só pensa na criação, na criatividade, né? Que é uma coisa super importante da nossa profissão, ela muitas vezes esquece que aquela campanha ela só é criativa e ela deixou de contribuir para a venda de um produto. Hoje, se você perguntar para um gestor, para uma gestora de marketing, se ele prefere uma publicidade criativa ou uma publicidade que contribui para vender produtos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai responder pela segunda opção. Agora, se for criativa, se for divertida, ela tende a se conectar com o público, ela tende a prender a atenção das pessoas. Então, melhor se for criativo. Mas a boa publicidade é aquela que contribui para vender um produto ou serviço. E hoje a gente caminha para uma publicidade que é muito mensurável. Então, hoje a gente consegue mais ou menos imaginar quais são os canais que possibilitam esse sucesso da publicidade, vamos assim dizer. Que excelente, Felipe. Você comentou muito sobre a riqueza da publicidade no Brasil, né? Até pela diversificação do nossa população. A gente tem uma população bastante heterogênea, não é isso? Com desafios, com oportunidades, né? E a publicidade no Brasil há mais de 100 anos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre que mudanças você está enxergando, assim, né? Como é que você vê essas transformações, como é que você faz essa história? É verdade. A publicidade no Brasil, ela se inicia no final do século XIX, começo do século XX, e de uma forma que em nada nos orgulha, né? A publicidade no Brasil, nessa época, no início da atividade no Brasil, a publicidade serve para tratar de venda, compra e troca de escravos, né? A publicidade serve à prostituição, ou seja, as pessoas sendo colocadas como produtos, né? Então, nada nos orgulha o começo da nossa profissão. Sim. E somente na década de 20 é que, de repente, a publicidade serve a produtos e serviços da forma que a gente conhece hoje, né? De lá para cá, a gente está falando aí de mais de 100 anos, a publicidade se desenvolveu muito naturalmente e ela é muito reflexo da sociedade. A publicidade, se a gente parar e olhar como que ela se comportou ao longo das últimas décadas, a gente vai entender que era um reflexo real, notório, básico da nossa realidade naquele momento, né? Nos anos 20 a gente tem o surgimento do rádio, nos anos 50 o surgimento da TV, né? E depois você tem ali os anos 80, os anos 90, que são as chamadas décadas de ouro da publicidade no Brasil, onde a gente tem a boa criatividade, a nossa publicidade sendo exportada para fora. Se a gente olhar em específico a publicidade dos anos 90, uma publicidade que ela tende a ser, sim, muito machista, a gente olhar os comerciais de cerveja, a gente olhar os comerciais, né, que hoje a gente olha, a gente tem uma vergonha danada, né? Hoje eu diria que é uma publicidade mais responsável, uma publicidade mais preocupada com o social, mais preocupada com as pessoas, mas é lógico que a gente ainda tem muito como evoluir, né? Hoje a publicidade ela tem como foco a mensuração, ou seja, hoje a gente cria uma publicidade que possibilita para a marca anunciante a possibilidade de bem entender o seu público e, mais do que isso, de mensurar os resultados de cada iniciativa de anúncio que se faz, né? Então, uma publicidade mais moderna, uma publicidade mais conectada ao público, né? Entendendo um pouco os anseios das novas gerações. Então, eu diria que a gente hoje está num momento muito adequado ao que pensa essas gerações sobre a nossa atividade, tá? Mais ou menos por aí. Me conte um pouquinho, assim, né, que fazer essa história, que evidentemente é bastante complexa, muita coisa aí nesses 100 anos, né? Muita coisa, não tenho dúvida disso. Mas a mim parece que há uma passagem, vamos chamar disruptiva, importante, né? Que é entre o processo da TV, na TV aberta, no modelo mais, digamos assim, unidirecional, não sei que termo você utilizaria, né? Para esse modelo que a gente está enxergando hoje, né? Como o modelo da mídia social, o modelo
da participação ativa das pessoas no discurso, no debate. E também, evidentemente, os desafios de fazer, digamos, comunicação nesse mundo menos controlado, vamos chamar assim. Não sei se é o melhor termo também. É verdade. Me ajuda a entender essa passagem para o que a gente está vendo hoje. A gente tem, Barbero, um país de TV. Não tem como a gente mudar isso. A gente está falando de 96% dos lares brasileiros terem uma TV, né? E que, de repente, em 2025, a nossa bolha aqui faz a gente entender que a TV é cada vez menos relevante na nossa casa, que a gente liga cada vez menos a TV, que a gente assiste cada vez menos, mas nós somos um país de TV e nós temos uma massa, nós temos uma população que se informa pela TV. Hoje, ainda hoje, em 2025, é inviável ou não dá para a gente imaginar uma grande campanha, uma campanha que tente lançar um produto de massa que não vá para a TV. Muito por isso, os grandes anunciantes lá estão. Não tem como lançar um sabão em pó sem que se use a TV. Não tem como lançar no Brasil um carro compacto sem que se use a TV para divulgar esse carro. A TV é um meio de comunicação muito relevante, né? A gente está falando de 36,5% dos investimentos publicitários hoje na TV aberta, ou seja, é um meio de comunicação que chega para muita gente, né? Agora, é natural que, como reflexo da sociedade, é natural que com essa cultura digital cada vez mais estabelecida em toda a população, as marcas comecem a migrar um pouco dos seus investimentos publicitários para outros ambientes. Como você disse, né, no seu comentário, ou seja, sempre foi uma comunicação, uma via de uma mão só, né? Ou seja, a TV sempre impôs, de alguma maneira, o anúncio e você não tinha como, de alguma forma, perceber como aquele público lidaria com aquela campanha, com aquela comunicação. Hoje não, hoje o mundo digital oferece para as marcas, né, possibilidades que a TV aberta não oferecia. Acho que a primeira delas que a gente pode considerar é a possibilidade da interatividade, né? Hoje, quando uma marca vai para um ambiente digital, seja por uma mídia social, seja por influenciadores, seja por qualquer modalidade dentro da mídia digital, quando ela faz um anúncio, ela possibilita que o público possa reagir a isso, que o público possa interagir a isso. Isso é bom, isso é ruim, depende muito de como a marca se posiciona. Por décadas e décadas, a gente nunca conseguiu curtir um outdoor, a gente nunca conseguiu printar um anúncio de rádio, a gente nunca conseguiu compartilhar um anúncio de TV, e hoje o digital possibilita isso às marcas. Então, acho que esse é um grande desafio que as marcas têm. É um benefício, não tenha dúvida disso. A gente está dando a voz ao consumidor, mas ele também, a partir do momento que ele pode falar, ele fala o que quer, inclusive aquilo que pode não agradar uma determinada marca. A segunda característica que eu percebo dessa mudança, né, é a característica da segmentação, né? A TV aberta, por ser um meio de comunicação massivo, ele fala com todo mundo. Ele fala com o mais abonado ao mais humilde, ele fala com a pessoa mais nova, aquela que tem uma faixa etária maior. Então é muito difícil você imaginar que de repente a boa publicidade possa falar de igual forma com todo mundo. Hoje, quando a gente olha para o ambiente digital, a gente consegue entender que existe um poder de segmentação onde eu consigo criar campanhas publicitárias para públicos muito específicos. Né? E eu não estou falando só do ponto de vista demográfico, eu não estou falando de gênero, de classe social, de faixa etária, mas eu estou falando de geolocalização, eu estou falando de comportamento, né? Imagina você, a gente tem hoje, de repente, a necessidade de fazer uma campanha publicitária onde eu devo impactar somente médicos pediatras atuantes na zona oeste de São Paulo. Né? Como é que eu coloco um anúncio hoje para médicos pediatras da zona oeste de São Paulo? Na TV é impossível. Não tem como aquele anúncio no intervalo do jornal ou da novela passar só para esse público, né? Na revista também, no rádio da mesma forma, mas no digital é possível. Muito por isso, de repente, muito por conta dessa possibilidade de segmentação, o meio digital tem sido cada vez mais atrativo ao mercado anunciante. E por último, né, eu acho que é tão importante quanto essas duas variáveis primeiras que eu te coloquei, é a questão da mensuração. Hoje, toda e qualquer iniciativa que você faça no ambiente digital, você consegue criar um modelo de atribuição. Então eu consigo saber se aquele influenciador que eu estou contratando, ele está levando gente para o meu site, eu consigo saber se aquele anúncio que eu coloquei no Instagram, ou que eu coloquei no Google, ele está de alguma forma performando bem, ou seja, eu consigo atribuir sucesso aos canais em que eu divulguei. No passado, a gente anunciava na TV, no rádio, no jornal, fazia uma ação no ponto de venda, vendia o produto pra caramba, todo mundo ficava feliz, mas ninguém era capaz de responder a seguinte pergunta: o que foi que deu certo? O que foi que fez vender esse produto? Foi o anúncio da TV? Foi o ponto de venda? Foi o anúncio de rádio? Como vendia, estava todo mundo feliz. Hoje, se a gente apostar só na TV, de repente não vende mais.
De repente a gente precisa criar mais canais de conexão com esse público e a partir disso criar um modelo de atribuição para a gente saber quais desses canais estão sendo mais assertivos e estão trazendo resultado de negócio para a empresa. Eu sempre ouvi falar muito da expressão que se falava muito no mundo corporativo, de que 50% do que você gasta em marketing está errado. É isso aí. Você nunca sabia. Henry Ford, né? Foi o Henry Ford? Foi o Henry Ford que mesmo? Disse foi tão antigo assim? Foi tão antigo assim. Henry Ford disse isso. Ele dizia que 50% do que ele investia em marketing, ele tinha certeza que era perdido, mas que como ele não sabia qual era esse 50%, ele continuava a investir tudo. Então, pode ser que a gente está falando assim, pela essa migração para a parte da mídia digital e para a capacidade de mensuração, talvez seja 70-30 hoje? Vamos corrigir hoje. Eu diria que até mais, Eu diria que hoje um dos grandes desafios que a gente tem é lidar com toda a possibilidade de mensuração que nos é oferecida, né? Uma recente pesquisa com gestores de marketing, uma pesquisa divulgada pelo Meio Mensagem, e essa pesquisa perguntava para esses gestores qual a maior dificuldade ou quais as maiores dificuldades que eles lidam no dia a dia. Eles falaram isso: olha, me chega tanto relatório de resultados de campanha que eu não consigo lidar com tudo. E mais do que isso, eu não consigo, a partir disso, produzir insights que possam me fazer tomar decisões mais assertivas. Um excesso de informações. Então, hoje a gente consegue controlar bastante coisa. Hoje a gente consegue criar campanhas bem direcionadas. A dificuldade está em a gente conseguir consolidar esses dados todos e tomar decisões a partir deles. Mas essa oportunidade existe. Coisas que há décadas atrás não era possível. Eu me lembro bem, no começo da minha carreira, trabalhando na Agência África, cuidando de marcas como Gillette, por exemplo, depois cuidando de Bradesco, na W Brasil. Eram marcas grandes, são anunciantes grandiosos que tinham muito investimento. Então nós comprávamos espaços comerciais, anúncios no intervalo de um jornal nacional ou de repente de um grande jornal da cidade, da cidade. E aquilo vendia, aquilo funcionava, ninguém perguntava pra gente sobre resultado de campanha, né? Hoje, de repente, as emissoras, a Globo continua bastante forte, é o maior tiro de canhão que a gente tem hoje publicitário, não tenha dúvida disso. Mas, de repente, quando a gente fala de novas gerações, quando a gente fala de um público hoje, de repente, que vai até os 30, 35 anos, a TV aberta tem uma dificuldade de conexão. Então, a gente precisa entender, de repente, quais são os melhores caminhos para falar com esse público. Mesmo esse público na menor renda. Mesmo esse público na menor renda, né? A internet hoje, Barbeiro, tanto de renda quanto geracional. Exatamente. Tem uma pesquisa que é a We Are Social 2025, que tem um recorte bem interessante de Brasil, uma pesquisa que saiu agora no começo de 2025. Essa pesquisa mostra pra gente que nós somos hoje no Brasil 184 milhões de usuários de internet, né? É uma penetração de 84, 85% da nossa penetração. É lógico, é do nosso país. Lógico que não são quase 190 milhões de brasileiros conectados na internet que sabem comprar, que compram passagens aéreas, que compram no iFood, não necessariamente. Nós temos pessoas em todos os degraus dessa escada digital, vamos colocar assim, dessa maturidade digital, né? Mas é um número crescente. E quando a gente olha para a classe C, né? A classe C, de verdade, já está dentro desse ambiente, já está comprando, já está experimentando, obviamente muito impulsionado pela pandemia. A gente começa hoje a ver um público que de repente era muito conectado à TV, hoje muito conectado às mídias sociais, hoje muito conectado às compras nesse ambiente. Enfim, num nível de maturidade que se a gente olhasse 5 anos atrás, a gente não imaginaria que nós estaríamos hoje nesse momento. Então, a TV ela tem uma dificuldade de conexão hoje, infelizmente, com os mais novos, independente da classe social. Acho que muito por isso que ela tem tentado, através de programação, através de novas contratações, tentar se conectar a esse público, mas a verdade é que não tem conseguido, né? Até a novela, a telenovela, né, que ela é tão famosa e tão característica da TV aberta, né? Ela começa a ter os seus primeiros ensaios dentro do streaming, né? E fazendo um movimento até contrário. A gente vê uma novela que ficou muito famosa e que se desenvolveu muito bem dentro do streaming, indo agora para uma emissora de TV aberta. Ou seja, um caminho que ninguém imaginava se a gente falasse isso, ou se a gente falasse isso há 3 anos atrás. Então é realmente um momento muito diferente, muito impactante, muito revolucionário, desafiador para nós mesmos, né? Desafiador, porque esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, no meu caso, eu tenho 42 anos, né? Eu sou de uma geração de transição, não é isso? Nós somos de uma geração de transição,
onde a gente aprendeu analógico, cresceu nesse analógico, fiz toda uma faculdade sem internet, eu conto isso para os meus amigos, para os meus alunos. Como é que funcionava isso, né? Fiz toda uma faculdade sem celular na mão, né? Fui ter o celular, acho que no último ano da faculdade. E a gente teve que aprender, a gente teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Isso, a gente teve que aprender sobre digital, né? Hoje você tem conexão, hoje eu tenho em sala de aula, os meus alunos são 100% digitais. Então, é a gente entender que hoje as marcas precisam, de novo, a publicidade é um reflexo da sociedade. Precisam se conectar a esse público, seja onde for, e da melhor forma, não tenha dúvida disso. Nesse contexto não dá para falar de nova sociedade sem falar da IA, né? Não tem como. A gente vai ter, evidentemente, outros programas para fazer essa discussão. Há especialistas aqui na nossa casa sobre inteligência artificial, um dos temas, acompanhe, né? Mas queria te ouvir um pouco do componente marketing aí, do componente comunicação, como é que está agitando o cenário aí. A IA chegou para todo mundo, né? É óbvio que ela impacta, não tem como a gente dizer que a gente vai passar sem que ela cause algum impacto na nossa profissão. Desde que o mundo é mundo, a tecnologia vem para facilitar, para otimizar os processos, né? Quando bate na gente, a gente presta mais atenção, né? Mas se a gente parar para imaginar, nos anos 90, começo dos anos 2000, o cobrador de ônibus perdeu o seu emprego porque alguém arrumou uma máquina mais tecnológica, não é isso? Que não tirava férias, que não folgava, que não ficava doente, e aí de repente o cobrador de ônibus viu a sua função deixar de existir. Não a função em si, mas o emprego, não é isso? Claro. E de alguma forma isso bate na gente também. Fato é que nas últimas décadas a gente entregou tanta informação para os players digitais, que hoje eles usam isso de alguma forma contra a gente, né? Ou a favor da gente, de repente... Players digitais você chama aqui? Eu acho assim, o que alimenta a IA, Barbeiro, é a quantidade de informações que foram colocadas na internet. A capacidade que essas empresas têm, né, de tecnologia, de juntar informações, né, e de nos devolver aquilo que a gente pede hoje para uma IA. Hoje, quando você pede para uma IA te ajudar em qualquer trabalho, seja de repente num texto, seja num cruzamento de leitura de artigos científicos, etc. e tal, ela está fazendo o quê? Ela está juntando informações, não é isso? Ela está te entregando de uma maneira mastigada, de uma maneira que você pediu a ela. Eu diria o seguinte, olha, a IA ela atinge a publicidade de forma bastante grande, bastante impactante, né? Numa agência de publicidade eu tenho profissionais de redação, são os profissionais que me custam muito caro, são profissionais que são especialistas na arte do texto publicitário. Então não é o texto jornalístico, é o texto convincente, é o texto que visa convencer pessoas a alguma coisa, né? E hoje, se você entrega para uma IA essa operação, ela faz isso com uma certa qualidade. Sim. A gente poderia gastar aqui horas discutindo se ela vai ser tão assertiva, se ela vai ser tão brilhante quanto uma pessoa de carne e osso, mas fato é que ela entrega algo bastante relevante, sem erros de português, porque a operação humana pode causar um erro de português, 24/7, se eu pedir 25 vezes, 30, 40, 50, 100 vezes ela vai fazer sem reclamar. Então, assim, é lógico que isso impacta o nosso dia a dia, né? Da mesma forma para a criação, para as ideias, para desenvolvimento de artes, né? Eu vi campanhas maravilhosas agora, recentemente, que tem uso de IA na sua imagem, no seu produto final. Isso impacta o nosso negócio. Isso tende, naturalmente, a se estabelecer uma conexão, uma conversa dentro da nossa profissão de que, de repente, isso pode impactar no ponto de vista de mexer em empregos e etc. Agora, eu, particularmente, eu tendo muito a seguir uma linha de raciocínio que recentemente eu escutei de um dos maiores publicitários brasileiros atuais, que é o Anselmo Ramos, né? Que é o dono da Gut. Ele é um dos líderes hoje de criação publicitária no mundo. O Anselmo, quando questionado sobre o impacto da IA nas campanhas publicitárias, ele disse assim, olha, a inteligência artificial ela não é o fim, ela é o começo, né? Então, assim, é mais uma cadeira sentada numa mesa de brainstorming. Eu gostei muito dessa frase dele, né? Ele falou, olha, a inteligência artificial é mais uma cadeira sentada... Detalhe pro brain, né? Exatamente. Detalhe pro brain total. Então, assim, eu acho que é saber fazer o uso da inteligência artificial. O que eu noto hoje, tanto em sala de aula quanto na agência, né, na minha própria agência, é que se espera da inteligência artificial muito o produto final, se busca muito o produto final. O texto que ela vai entregar, a foto que ela vai entregar, a questão que ela vai entregar. Mas eu acho que a inteligência artificial deveria ser pensada da forma que o Anselmo Ramos propõe pra gente.
É mais uma pessoa pensando. Vamos imaginar que a inteligência artificial é mais uma pessoa com opinião. A gente não vai seguir exatamente o que ela está colocando para a gente, mas a gente vai considerar. Eu acho que não dá para a gente brigar com ela, né? Ele ainda diz assim num outro momento, inclusive estava com ele recentemente em Austin, lá no Texas, na XSW, e ele disse assim, olha, a inteligência artificial, ela não vai roubar o trabalho das pessoas, ela vai roubar o trabalho de quem não souber lidar com a inteligência artificial, né? Então eu acho que a gente entender que ela está aí, a gente tem que aprender a jogar esse jogo. Eu acho que a gente está num momento ainda muito de bolha, em que as pessoas estão brincando muito com a inteligência artificial. Acho que não é para isso, acho que ela não vai se estabelecer por aí. Acho que pode ser divertido a gente fazer como é que a gente fica desse jeito, como é que vai ser uma foto assim, etc. Mas eu acho que ela pode nos oferecer muito mais do que isso. Sim. Mas ela não é o final. Eu acho que ela vai ajudar a gente a pensar melhor e a desenvolver ideias mais consistentes. Eu tenho a impressão de que se uma agência, um time de comunicação se basear muito exclusivamente ou em demasia da IA, lá pelas tantas vão começar a haver um processo de comoditização, certo? Exatamente. Porque essas ferramentas estão todas indo com as mesmas fontes de dados, tem algoritmos muito próximos. Então, no fim do dia, o componente humano vai diferenciar de novo. Exatamente. Teve um certo momento que as empresas não tinham Excel e passaram a ter Excel. Não é isso? Quer dizer, e aí Excel igualou. Não há nenhuma empresa hoje que diz, olha, como eu tenho uma boa planilha, certo? Eu vou me diferenciar. Não há. Mas há pessoas que conseguem fazer um uso superior dessa tecnologia, enquanto outras empresas não possuem essas pessoas que fazem uso superior. Exatamente. Seja por treinamento, por seleção, quer dizer, o componente humano vai se ressaltar perante as tecnologias que houver aí, né? Sempre foi assim, né? Sempre. A figura humana, né? O feeling, né? A maneira de você lidar com aquilo. E eu acho que na publicidade da mesma forma, né? Na publicidade a gente tem que entender que o IA está aí, e a gente vai ter que usar, a gente vai ter que considerar, mas de que a figura humana, né, sempre vai estar acima. Não tenha dúvida disso. Concordo plenamente com você, Barbeiro. Excelente. Uma mensagem, inclusive, esperançosa aí, né? O pessoal quer estudar publicidade, esteja, né, nesse campo. Claro que também é necessário subir a barra, né? Quer dizer, tem a capacidade linguística superior, de criação, né? Que acho que o basicão, né, fica cada vez mais difícil à medida em que existe essa tecnologia. Né? Aquilo que for operacional, né? A IA vai dominar. Então esse é um processo que é preciso todo mundo aí se visitar, né? Acho que, mas Thomas, né? Que nós estamos vivendo tantas mudanças no mundo da comunicação. Verdade. Acho que um tema muito importante é o tema dos influenciadores, né? Ou influenciadoras. Né? Acho que emerge junto com todo esse universo que você descreveu para a gente, com as tecnologias, sobretudo digitais, né? Mas também surge essa figura, né? Que já existia, os humanos sempre de alguma maneira se influenciaram uns aos outros, mas agora ganha uma certa nova roupagem, uma certa intensidade, uma certa presença mais marcante. Queria ouvir um pouco sobre essa questão. É bem isso, Barbeiro, eu concordo contigo. A influência sempre esteve presente na nossa vida e ela não nasce com o mundo digital, né? A gente influencia e é influenciado todos os dias, né? Na maneira de se vestir, né? Eventualmente uma criança no time que torce, eu que vou bastante a estádio. Às vezes eu vejo uma criança lá com 3, 4, 5 anos com o uniforme do time todinho. Eu falo assim, mas essa criança não viu nenhum título desse time, né? A influência do pai, da mãe, do tio, da irmã, não é isso? Alguém que influenciou. A gente influencia às vezes na profissão, a gente influencia em todos os momentos da vida. E é muitas das vezes até de uma maneira indireta ou de uma maneira não pensada, porque eu posso eventualmente entrar num metrô, né? E ser influenciado por alguém que está com uma jaqueta bonita, amarela, de uma determinada marca, e depois eu vou na internet procurar por aquela jaqueta, e de repente eu acabo comprando até aquela jaqueta. Ou seja, a pessoa não foi para o metrô com o intuito de me influenciar, mas isso acaba acontecendo de uma maneira, muitas das vezes, não pensada, né? Como reflexo da sociedade, a publicidade trouxe a influência para dentro dela, né? E eu digo que isso aconteceu muito antes do mundo digital, porque se a gente olhar nos anos 80 e 90, já haviam influenciadores sendo utilizados por marcas. Quando a gente pega o Carlos Moreno, que por 35 anos Bombril, foi o garoto, né? Propaganda da Bombril, né? O que ele era, Barbeiro? Ele já era um influenciador, né? Ele já influenciava donas de casa naquelas décadas a consumir os produtos. Né? E tem entrevistas que ele fala sobre isso. Ele fala, olha, eu tinha ali minha maneira de ser, o meu linguajar, sempre de maneira muito respeitosa, sempre chamando a dona de casa de senhora, sempre pedindo licença para entrar na casa dela. Ou seja, ele já tinha um discurso, uma linguagem que era conectável ao público, né?
e que por consequência influenciava as pessoas. Né? Então a influência, hoje a gente trata dela no mundo digital, mas ela já vem sendo utilizada por marcas há décadas. Né? No ambiente digital, naturalmente, isso explodiu. Né? A gente tende hoje a seguir pessoas nesse ambiente que vão mostrar o que elas estão fazendo, o que elas estão consumindo. E, obviamente, se elas mostrarem ou se elas estiverem consumindo aquilo que de repente pode me agradar, eu posso eventualmente considerar aquele produto ou serviço. Eu acho que as marcas olham muito para esse universo dos influenciadores. A gente tem influenciadores hoje de segmentos segmentos que a gente nem imagina que possam existir, segmento gamer, né? Segmento esporte, segmento de lifestyle, enfim, tem uma série de influenciadores de todos os tamanhos. Então hoje as marcas olham para influenciadores menores, porque são os chamados nano-influenciadores, aqueles que têm até 10 mil seguidores nas suas mídias sociais, porque são influenciadores que de repente passam uma verdade, passam uma credibilidade sobre um determinado produto, né? Agora, estão sendo utilizados. Eu acho que quando uma marca busca um influenciador ou uma influenciadora, tem que olhar vários aspectos, né? Não é só necessariamente o número de seguidores que aqueles influenciadores têm, e de repente eu acho que isso nem é o mais importante. Primeiro é entender se esse influenciador, se essa influenciadora tem fit com a marca, né? Sim. Se está, de repente, falando ou agindo da forma que aquela marca, que aquela empresa imagina que alguém... Cultural, né? Fit cultural, de valores. Exato. E acho que esse é o primeiro ponto. Né? Porque lá pelas tantas ele faz coisas na sua vida pessoal, ele toma suas decisões. Exatamente. E evidentemente... Isso pode ir contra um valor da empresa, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde todo mundo tem um celular na mão, né? Quando você se conecta, eu estou falando como marca, quando eu recomendo a uma marca, cliente da minha agência, que se conecte a um influenciador ou uma influenciadora, a gente tem esse receio, porque é uma pessoa que sai, que vai jantar à noite, é uma pessoa que tem a sua vida e de repente pode cometer um deslize e ninguém está livre disso, né? E de repente alguém pode tirar uma foto e aquilo vai soar contra a marca, aquilo vai chegar contra a marca. Então acho que é você fazer um bom trabalho de seleção, olhando muito para o histórico dessa pessoa, né? Entendendo se essa pessoa realmente é uma pessoa que pode falar positivamente sobre a marca, se ela tem credibilidade, né? Se ela consome o produto, né? Eu acho que se ela fez alguma ação para concorrência no passado, né? Eu trabalho bastante com influenciadores e tem influenciadores que, assim, eu já trabalho com eles há muito tempo, porque são pessoas muito compromissadas e muito comprometidas com os meus anunciantes. Então, são influenciadores que muitas das vezes até estudam muito o meu cliente, se interessam demais com o meu cliente, propõem coisas novas. Eu acho que esse é um ponto interessante. As marcas muitas das vezes querem brifar o influenciador. Olha, leia esse texto, haja dessa forma. E muitas das vezes contrataram aquele influenciador pelo poder que ele tem de ser espontâneo, pelo poder que ele tem de falar do jeito dele. E aí quando você brifa e coloca um roteiro na mão dele, aquilo fica completamente artificial e a audiência percebe. Então acho que tem que ser uma relação muito transparente, acho que tem que sentar numa mesa, entender os desafios de cada um, colocar o influenciador na frente do gestor de marketing dessa marca, contar para ele um pouco dos desafios e ele vai até se tornar corresponsável pelos resultados da campanha. Eu acho que esse é um ponto interessante. Ajuda. O Brasil é um dos países que mais se utiliza de influenciadores. A gente toma decisões de compra de produtos e serviços a todo momento pela influência. Aquilo que eu disse mais cedo, muitas das vezes até de uma maneira não pensada ou planejada. Mas fato é que se você for pedir um transporte público ao sair daqui hoje, um transporte de aplicativo, né? E aí você vê lá uma nota muito baixa, você vai reconsiderar, você vai falar, será que eu deveria mesmo, né? E veja só, você então vai estar em dúvida se deve seguir com aquele ou se deve cancelar a corrida, muito por conta de uma avaliação ou de avaliações de pessoas que você nem conhece, né? Certo. Nossa, mas 4.3, acho que eu não vou com esse cidadão não. Esse cidadão aqui vai me colocar no porta-mala do carro, eu não vou com ele não é isso? Mas veja só, você está tomando uma decisão muito por conta do que outras pessoas que você nem conhecem te falaram. Sim. Assim, quando a gente vai pedir de repente um delivery também por aplicativo, né? Você olha lá e fala, nossa, chega rapidinho, o preço é bom, mas putz, 3.8? Ah não, 3.8, alguma coisa tem. Tá aí, né? Então é você de novo tomando decisão por conta de avaliações de pessoas que você nem conhece. Então faz sim um sentido danado que as marcas apostem nessa frente. Eu acho que é mais uma das possibilidades que as marcas têm, né? De maneira verdadeira, de maneira bem transparente, contar aos seus públicos que aquelas pessoas falam em nome da marca. Eu acho que o influenciador ele tem uma coisa interessante, porque a marca coloca alguém para falar dela. Se a gente olhar a história da publicidade, sempre foi a própria marca falando dela.
Tá? Então, quando a gente olha a teoria de comunicação, tá, o emissor da mensagem é outro. Você está colocando alguém que de repente tem uma credibilidade junto à sua audiência, né? Tem um poder de influência sobre a sua audiência, dizendo o seguinte: olha, compre isso aqui, porque eu comprei, isso aqui é bom demais, isso aqui funciona. Então é muito potente isso do ponto de vista da publicidade e tende a mexer em ponteiro de forma muito rápida, tá? Agora tem que tomar um cuidado danado, porque a partir do momento que a marca tira dela, o emissor da mensagem, tira dela a responsabilidade de falar, você também casa ali com aquilo que a gente falou mais cedo, né? Com o comportamento desse influenciador. Isso. A partir dali, né? Se a gente olhar na história, não precisamos citar nomes para isso, mas nós temos aí pessoas que de repente tiveram arranhões éticos na sua vida nos últimos anos e que nunca mais conseguiram fazer ações de marca, porque as marcas não confiam mais nessas pessoas. As marcas acham que essas pessoas podem voltar a ter um deslize no curto prazo, né? E as pessoas que estão hypadas, etc e tal, naturalmente as marcas estão mais conectadas a elas. Excelente. Assim que funciona. Crespo, nós estamos mais ou menos chegando aqui no final desse episódio. Legal. E eu queria ingressar numa questão que refere-se à ética, né? Eu acho que todo mundo que vem aqui nesse Conexões Empresariais, em algum momento a gente vai cruzar com a temática da ética, que ela deve estar sempre presente nos nossos diálogos, né? E aqui acho que 2 componentes que são importantes, vamos dividi-los. O primeiro é o componente do uso dos dados, né? A gente teve a ascensão recente, relativamente recente da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que todos acompanham. E eu acho que tem aí uma questão bem importante a ser colocada. Depois eu queria falar um pouco sobre diversidade e inclusão, que é um segundo temático para a gente cruzar. Como é que você vê essa questão do uso dos dados? Como é que... né? A publicidade hoje, principalmente nesse momento em que a gente está, da mensuração, da assertividade, ela passa muito pelos dados que foram coletados, né? Então hoje, quando você abre a sua mídia social, você recebe ali um patrocinado de uma marca que você fala: nossa, mas eu entrei no site desses caras ontem. Então deve ser por isso que eu estou sendo impactado. Exatamente por isso. Ou seja, aquele site era rastreado, aquele site permitiu que a mídia social colhesse os dados de quem esteve lá e te reimpactasse com o anúncio, né? Aquilo que a gente chama de retargeting. Ou seja, por que isso acontece? Porque a gente, nos últimos anos, de repente, em especial na última década, a gente topou esse rolê. Para a gente baixar um aplicativo... A gente consumidor, né? A gente consumidor, né? A gente, para baixar um aplicativo, a gente aceitou os termos. A gente, para ter uma conta Gmail, a gente aceitou os termos. E aquela coisa, quando a gente não paga para ter um e-mail, quando você não paga para ver um vídeo, quando você não paga para ter um drive, o produto é você, não é isso? Então, assim, quando você não paga por um produto, o produto é você. De modo que hoje, e aí não sou eu que estou falando, se a gente assistir o filme Dilema das Redes, ele vai na mesma linha. Sim. Hoje a gente não consegue mais ter de volta os dados que algum dia a gente topou compartilhar com os grandes players. Então, de algum modo, hoje, os nossos rastros estão aí e os grandes players de tecnologia vendem essas informações para as marcas anunciantes. E é verdade, sim, que se você falar do lado de um celular, eventualmente ele pode te ouvir e pode colocar uma marca anunciando por conta disso. Isso é uma realidade, isso não é um achismo, isso não é feitiçaria, isso é uma realidade. Bom, como que a gente convive com isso? De a forma mais ética possível. Hoje a gente tem regramentos como LGPD, né, como o fim dos cookies, né, que a gente tem previsão aí para o ano que vem, de forma que isso seja pelo menos diminuído, ou seja, controlado, né, para que as pessoas tenham a possibilidade de dizer: olha, eu não quero ser rastreado. Isso já acontece em algum volume, não como deveria, penso eu, mas hoje, se você apagar um aplicativo do celular e tentar reinstalá-lo, vai aparecer: olha, eu não permito que esse aplicativo me rastreie. E aí, se você selecionar essa opção, os novos aplicativos. Então, a gente caminha para um mundo, de repente, mais controlável do que a gente tem hoje. Sim. Mas fato é que hoje as marcas se utilizam muito dos dados que a gente deixou. Do ponto de vista ético, né, a gente está evoluindo, vamos dizer assim, né? Eu acho que se perdeu muito isso lá atrás e agora a gente tenta fazer isso de uma maneira mais assertiva. Caminhamos para um mundo onde a gente seja menos rastreado. É muito difícil dizer isso, muita gente não concordaria comigo. Mas se a gente olhar pelo menos as conversas ou as intenções, elas vão por esse caminho. Fato é que o mundo dos negócios muitas vezes não permite isso. Todo mundo ganha se as pessoas forem rastreadas. Isso é um grande problema. Mas a gente tem tomado um certo cuidado. As pessoas elas têm que, de alguma maneira, autorizar o uso desses dados. A gente tem corrido atrás da bola para melhorar isso, para que as pessoas não sejam invadidas por anúncios, no caso da publicidade, daquilo que de repente elas não gostariam de receber. A gente tem melhorado, mas ainda é um desafio da nossa profissão. Eu diria que é um dos bons desafios da nossa profissão.
Você vê a questão, excelente, hein? Como você vê a questão da diversidade e inclusão, que precisa também ser discutida, hein? A diversidade e inclusão na publicidade tem duas formas de ver isso, vou tentar ser bem objetivo aqui. A primeira delas é no produto final, como a gente entrega a publicidade. A gente tem visto representatividade na nossa publicidade, isso nos orgulha muito, porque foram anos, décadas em que a gente não via isso, né? Eu acho que esse é um ponto positivo, eu acho que precisava disso, mostrar essa diversidade. Agora, tem um ponto que ninguém discute, porque ele é menos visível, mas como líder de empresa, eu estou aqui de repente para levantar essa questão. Lógico. Como é que funciona da porta para dentro, né? Perfeitamente. Como é que funciona da porta para dentro? Porque colocar isso no produto final, aquilo que vai para o grande público, é muito bonito, mas como é que a gente está agindo como líder de empresa? Como é que a gente está agindo como gestor de empresa de comunicação? Sim. No meu ponto de vista, ainda falta muito, ainda precisa ser muito melhorado. A gente é muito capaz de criar isso da porta para fora, mas a gente é muito pouco... Acho que a gente pode melhorar muito da porta para dentro. Então, a gente trazer isso para dentro da empresa, trazer essa diversidade, trazer mais Brasil, né? É triste, mas assim, quando você vai para uma grande agência de publicidade, não vou dizer todas, logicamente, mas assim, se você vai para algumas das grandes agências de publicidade, você não tem a impressão que está no Brasil, assim, não tem representatividade nenhuma do que é o nosso povo. Uma maioria negra, uma maioria de mulheres, não é isso? Uma maioria classe média. Essa não é a representatividade que, infelizmente, hoje está da porta para dentro. No final das contas, é isso. Dentro do Criativos BR, a gente tem hoje uma estrutura com 21 funcionários, a gente toma muito cuidado com isso, a gente presta muita atenção nisso, porque se a gente não pode mudar o mundo, que a gente mude pelo menos o nosso próprio negócio. Olha só que recado bacana que todo mundo pode capturar. Queria a sua última palavra, Felipe. Enfim, parte do nosso público aqui quer seguir o seu caminho, certo? Ele quer fazer uma carreira em comunicação, alguns talvez tenham um receio de se esse mundo do digital, se tem menos emprego, se a questão da IA. Me conte um pouquinho sobre, em poucas palavras, como a gente pode orientar esses jovens a esse caminho. Olha só, Barbeiro, eu costumo dizer o seguinte, sempre vai haver espaço para publicidade. Eu acho que o que muda com o tempo é a forma de fazer. A gente falou aqui, né, como que isso mudou ao longo das últimas décadas, mas nunca foi menos importante fazer publicidade. Nunca deixou de ser necessário fazer publicidade. Por mais que mude a forma, né, a gente está falando, de repente, de inserir cada vez mais tecnologia, mas nunca a necessidade de fazer publicidade. Uma marca sempre vai ter que contar para os seus públicos que ela tem um produto ou um serviço bom. Ela vai ter que contar os atributos desse produto e de que forma que as pessoas precisam daquilo. Vai mudar a forma de fazer isso, mas nunca a necessidade. Então, eu acredito que a publicidade, daqui 2, 3, 4, 5 décadas, ela vai continuar existindo. Ela não vai deixar. O mercado é crescente. A gente cresceu, se a gente olhar os números do SEMP agora, que trazem os números de 2024, foram 26,5 bilhões de reais investidos em publicidade no ano de 2024. É um número 12,17% maior do que o ano de 2023. A publicidade, ela tem uma coisa interessante. O país pode estar mal, o país pode estar financeiramente, o índice de desemprego pode estar alto, o dólar pode estar lá em cima, o risco Brasil pode ser altíssimo, mas o mercado publicitário continua a crescer. O mercado publicitário continua a crescer. Porque se as empresas estão, de repente, mal das pernas, elas precisam anunciar para vender mais. E se as empresas estão vendendo, elas vão anunciar para vender cada vez mais. É por isso que os grandes e maiores líderes do nosso mercado, se a gente pegar as principais empresas como Coca-Cola, como McDonald's, elas nunca param de anunciar. Então eu consigo e diria para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que a publicidade é um campo profissional interessante. Muitas vezes as pessoas não dão crédito pra gente, dizem que publicidade, a gente vai morrer de fome. Não é verdade. Há 25 anos a publicidade paga as minhas contas e olha que eu gasto bastante. Olha, Felipe, quero te agradecer muito por essas suas falas, ao mesmo tempo densas, práticas, né? Isso, ao mesmo tempo com a capacidade de abertura de olhares, né? De um sentido de compreender a temática como um todo. E quero destacar com sensibilidade social, com sensibilidade ética, que é aquilo que a gente deve mais valorizar nas pessoas hoje. Quero te agradecer muito, né? E dar um tchau aí para todo mundo que estiver acompanhando. Acompanhe, né? Continue acompanhando esse podcast do Conexões Empresariais. Você vai ver muita coisa legal aqui, viu? Obrigado, Barbeiro. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.